Nós temos feito os nossos devocionais no livro de Provérbios, tentando colher desse livro o máximo de sabedoria, de forma muito prática para as nossas vidas, observando a lida no lar, no trabalho, na sociedade como um todo, na igreja, necessidade de inculcar nas crianças, nos jovens, sabedoria, mas também de mostrar para os jovens, para as crianças e para nós como a sabedoria é necessária e que muitas vezes ela nasce pela contrição da vivência, pelo pesar da vida, pelo moer da vida, pelas dificuldades entre erros e acertos da vida. Muitas vezes é assim que a sabedoria nasce. É através do arrependimento de erros que nós vemos a sabedoria forjando. E muitas vezes, e esse é o propósito do livro de Provérbios, através do erro, do arrependimento e da dor de outros, nós podemos então ser fomentado em nós sabedoria. O livro de Provérbios ele é muito especial porque ele nasceu de uma vida de tropeços, dores, angústias, mas sobretudo não de amargura, mas de profundo arrependimento. E é o arrependimento que faz com que nós vejamos a nossa vida com intencionalidade, em que em algum momento a nossa vida perdeu o foco. Em algum momento nós nos desviamos do caminho. Em algum momento nós vacilamos. E essa percepção de vacilo, essa percepção de erro, que faz com que nós vejamos a nossa vida sobre o olhar de Deus, sobre a lente das Sagradas Escrituras. E então, aprendendo isso, nós podemos conduzir outros a caminhos pelos quais nós trilhamos, mas desviando dos buracos, desviando das armadilhas, desviando das brechas. Nós vamos começar a entrar num trecho aqui de Provérbios, onde ele fala muito do adultério, onde fala da mulher adúltera. A mulher adúltera aqui não é simplesmente uma mulher que busca atrair homens para que então esses homens caiam em imoralidade, percorram um caminho do erro contrário à vontade de Deus. Mas é tudo aquilo que enegrece a vontade de Deus na nossa vida. É tudo aquilo que turba os nossos pensamentos. Então não é o adultério em si, mas são todas as consequências, todos os erros, todas as armadilhas, todos os vacilos, todas as concupiscências, todas as paixões que envolvem isso. É aquilo que camufla a vontade de Deus no nosso coração e na nossa mente. É aquilo que nos cega, é aquilo que conturba a nossa mente, que faz com que nós sejamos completamente insensíveis para as consequências de pecar contra um Deus que é supremamente santo e é todo-poderoso. Então, os irmãos percebem que diante de uma perspectiva dessa, não ter temor seria a maior estupidez, seria a maior tolice. Nós pecamos contra um Deus que é mais poderoso do que tudo que existe. Nós pecamos contra um Deus que é extremamente santo. Então, é somente a insensibilidade que faz com que nós não o temamos, que não tremamos diante dele, somente a insensibilidade. E é isso que a mulher adúltera representa. É a estutícia, é a tolice, é a loucura, é a ignorância. Então, a ignorância seria o quê? Não temer a Deus, que faz um contraste com a sabedoria. O tema da nossa reflexão de hoje, assim como nós temos colocado alguns temas, é a sabedoria dos pais deve ser preciosa para os filhos. Então, Provérbios, ele fala diretamente àqueles que não têm tempo suficiente para adquirir sabedoria, ou aqueles que escolheram não crescer em estatura, mas não crescer em sabedoria. Por isso, o autor de Provérbios,
Salomão, ele direciona, existem outros autores, né? No final do livro nós vemos isso, mas a maioria é de Salomão, por isso que é atribuída a Salomão. Por isso que os filhos devem olhar para os pais, e o mandamento já, a partir do versículo 8, já é direcionado muito especificamente para eles. Os filhos devem olhar para os pais e ansiar, ter profundo desejo pela sabedoria dos pais. Olha o versículo 8 e 9 do capítulo 1. Filho meu, ouve, e aqui o mandamento, o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então aqui é abarcado, né, os pais em si, a instrução, a primeira palavra aqui, ensino, é diferente da palavra instrução. A palavra instrução é a palavra como nós conhecemos, como Torá, né, como lei de Deus. E a palavra ensino diz respeito à disciplina, ao treinamento. Então não desprezes o treinamento na instrução, na lei do Senhor, dos pais aqui. O que é interessante aqui, irmãos, é que existe um pressuposto muito claro aqui. O primeiro pressuposto que nós vemos nos versículos anteriores é o pressuposto de que todos já devem saber o que é temor do Senhor. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então existe um pressuposto de que todos entendam o que é temor. O livro de Provérbios não define o que é temor. Ele define o que é sabedoria, mas temor ele não define. O versículo 7 aí é o versículo tema de todo o livro. Então ele perpassa todo o livro, que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Por implicação, nós vamos percebendo que o temor do Senhor é se desviar do caminho mau e fazer a vontade de Deus. Esse é temor. Então, temer a Deus, portanto, ser sábio, é se desviar-se do caminho mau e fazer a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Então, todos aqueles, podem ser as pessoas mais cultas, mais letradas, com os maiores graus acadêmicos. Essas pessoas podem ter profundo conhecimento. Podem ser pessoas muito inteligentes, mas não são pessoas sábias. Pode ser pessoas cultas que escrevam poemas maravilhosos, obras maravilhosas, que ditem, que leiam a cultura, que leiam a nossa geração e conduza por caminhos mais sólidos, mais solenes, mais sérios. Mas se tudo isso não conduzir ao Senhor, biblicamente isso não é sabedoria. Sabedoria é conduzir-nos a nós mesmos e a outros ao Senhor. Isso é sabedoria. E existe outro pressuposto aqui. Se existe um pressuposto do versículo 7, existe um pressuposto no versículo 8. Qual é o pressuposto? Os pais são sábios. Esse é o pressuposto. Por que o filho iria ouvir o pai? Por que o filho iria ouvir as palavras do pai? Por que o filho iria ouvir a sabedoria, o ensino do pai, a instrução da mãe? Se neles não há sabedoria, se neles, e lembra do que é sabedoria, é conduzir, nesse campo minado, conduzir os filhos a Deus, conduzir os filhos ao Senhor. Então existe um pressuposto aqui de que os pais são intencionalmente inclinados a conduzir os filhos ao Senhor. Entenda, essa é a base. Muito além de gerar profissionais, muito além de gerar acadêmicos, muito além de gerar pessoas benquistas pela sociedade, muito além, a intenção principal, fundamental, é conduzir ao Senhor. E com essa intenção principal, com essa intenção fundamental, existirão muitos efeitos colaterais, porque ele será sal e luz em determinados locais da sociedade, no mundo profissional. Ele será sal e luz, e ele vai entender a sua vocação. E ele vai entender que a alegria de trabalhar, a alegria de estudar, não é ter posições aclamadas pela sociedade, mas entender que Deus o chamou para isso. Quando ele faz isso, ele sente, ele percebe que o seu contentamento alegra Deus. A sua felicidade vem do Senhor, porque a sua vocação corresponde ao chamado de Deus para ser sal em determinado lugar, para ser luz em determinado lugar, seja onde for necessário, seja onde há
escuridão, onde há trevas, ele é a luz que ilumina. Ele é a luz que, como Paulo diz em Efésios, ele é a luz que revela, que expõe as obras das trevas. Ele é a luz. Então, esse é um senso de vocação que tem sido extremamente perdido no nosso meio, especialmente entre os cristãos, porque é os cristãos que devem saber o que é vocação, o que é chamado, o que é fazer a vontade de Deus, o que é se agradar em fazer a vontade de Deus. Então, existe um pressuposto para os pais. Portanto, os pais têm que ser sábios, e os filhos têm que orar a Deus, pedindo ao Senhor para que os seus pais sejam sábios. Porque os filhos têm que, mais do que qualquer um, suspeitar de si mesmo. Eu não tenho tempo suficiente para ser sábio. Eu não vivi o suficiente para ver as armadilhas. Eu não peregrinei o suficiente para ver os buracos, para ver os obstáculos. Os pais fizeram isso. Então existem trajetos, como imagina você vai estar viajando, né? E aí você vai pela primeira vez pelaquela estrada. E aí tem buracos que você nunca viu. Tem crateras que você nunca viu. Então você vai com muita cautela. Mas quando você passa a viajar, a fazer o mesmo trajeto várias vezes, você já memoriza onde os buracos estão, onde estão os obstáculos. E você, antes de chegar lá, você já se desvia, porque você já conheceu. As crianças, os jovens, são aqueles que estão fazendo muitas viagens a primeira vez. Muitas. E mais ainda, são muito voláteis, volúveis, são cheios de paixão. Eles ainda não entendem a necessidade de memorizar onde estão os buracos, onde estão os obstáculos. Aí entram os pais, aí entram os mais velhos. É mostrar que ali existe um perigo e mostrar as consequências desse perigo. E eu achei interessante esse versículo porque eu liguei com aquilo na minha mente, né? Eu acho que Salomão está se lembrando dos conselhos do pai. Salomão está se lembrando dos conselhos que o pai deu Davi antes de tomar o reino. Abre aí em 1 de Reis. 1 de Reis, no capítulo 2. 1 de Reis, no capítulo 2. Então existe aqui uma liturgia, uma solenidade sendo estabelecida. E diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito no livro da lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou em mim, fala de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, eu penso que Salomão, ao escrever esses provérbios, ele está trazendo à lembrança a sua grande tolice. Ele não foi homem, porque ser homem é guardar os mandamentos de Deus. Porque para guardar os mandamentos de Deus, você precisa ser homem, você precisa ter determinação, você precisa ter resolução, você precisa ser intencional, você precisa ter uma postura de combate interno e externo. Você vai continuamente lutar consigo mesmo. Então ele está falando dessa figura de determinação, né? Hoje em dia o homem perdeu a sua característica, o homem não é mais líder, o homem assume tantos trejeitos femininos que muitas vezes você não sabe nem que caminho essa pessoa vai seguir, qual é a postura dele, qual não é, porque ele foi completamente deformado pela sociedade. Essa cultura deformou o homem e tende a fazer isso cada vez mais. Então o homem aqui, ele fala daquele que é o líder,
para aquele que tem uma resolução muito firme, muito centrada, muito séria, para aquele que existe uma intencionalidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor, nos caminhos. O homem é aquele que salva a sua família, é aquele que protege a sua família, é aquele que provê para a sua família. Esse é o homem, é aquela figura que está pronto para o combate, a dar o seu próprio sangue literalmente, a batalhar, a lutar e morrer para proteger a sua família. Essa determinação, essa resolução deve estar presente em todos nós, em todos aqueles que estão no homem perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós seremos cada vez mais conformados a Ele. Então, na minha mente, Salomão está recordando as palavras do Pai. Olha, eu vou dizer o porquê ele começa no versículo 9. Lá de Provérbios 1, tá bom? De Provérbios 1. Ele começa a dizer os porquês e ele vai desenrolando os porquês. Essa série de provérbios aqui vai até o capítulo 9, até o versículo 18. Ali, depois do capítulo 9, a partir do capítulo 10, nós vemos uma mudança na forma como os provérbios são direcionados ali. Mas até o capítulo 9, versículo 18, nós vemos uma sequência de porquês, uma sequência de ensinamento. E ali a sabedoria, ela como que encarna. Ela se personifica, ela se torna uma pessoa a ser buscada, uma pessoa a ser ouvida, assim como a estutícia na pessoa da mulher adúltera também, a estutícia sendo personificada, ela é aquela contra quem nós devemos lutar, a quem nós devemos rejeitar. O versículo 9, ele mostra justamente o motivo. A sabedoria nos torna belos, a sabedoria nos adorna. A sabedoria nos torna belos aos olhos do Senhor e revela a verdadeira beleza que transcende o exterior, que transcende todos os adornos mundanos que o mundo eleva como a verdadeira beleza. Ao mesmo tempo que a sabedoria é uma coroa, a sabedoria dos filhos é uma coroa na cabeça dos pais. A sabedoria dos filhos honra os pais, honra a labuta dos pais, honra a luta dos pais. A sabedoria dos filhos, os filhos que crescem em sabedoria, mostram aos pais que toda dor valeu a pena, que toda renúncia valeu a pena, que todo gasto valeu a pena, que todo investimento valeu a pena, que todas as noites acordadas valeram a pena. Toda a disciplina, todo o empenho. Então os filhos são coroa para os pais. Ele diz no versículo 9, porque serão diademas, serão uma coroa de pérolas, serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, os pais, eles são tidos como provisão de Deus para proteção e ensino. É isso que a gente vê, por exemplo, também Paulo descrevendo em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, quando nós vemos a ética familiar sendo descrita ali pelo apóstolo Paulo, naquela sequência de submissão que deve ser exercida e foi estabelecida por Deus. Versículo 1, ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, ele está mostrando que uma das evidências de que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo é obedecer aos pais, porque nós entendemos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo, pois isso é o correto. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, é o quinto mandamento, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então aqui ele está assumindo uma postura proverbial. Olha, existem muitos caminhos perigosos, mas existe um caminho muito certo. Olha por esse caminho. Ouve a voz do teu pai. Eu me lembro uma vez, eu ouvi a voz do meu pai, mas não tanto quanto eu deveria ouvir. Muitas vezes eu não ouvi, mas eu colhi as consequências de não ouvir diversas vezes a voz do meu pai. Um determinado dia, tinha passado a noite acordada, fazendo o que não deveria fazer, assistindo o filme até tarde. Morava só eu, meu pai e minha mãe. E eu tive muitas consequências de não ter pais piedosos, né? De não ter pai que tema ao Senhor. Muitas consequências.
né? Foi grande misericórdia e milagre de Deus que não permitiu ter consequências tão duradouras, né? Mas eu muito dificilmente ouvia meu pai. Teve um determinado dia que eu passei a noite acordado assistindo filme. Meu pai tinha uma Rural. Vocês conhecem uma Rural? Uma Ford Rural. A marcha era aqui, ó, na direção, né? E ele acordava bem cedinho para ir para a Ceasa ou então para o mercado fazer compras, porque ele tem uma vendinha ali, um frigorífico, uma vendinha, né? E aí eu vi meu pai acordando e ele se levantou e colocou as caixas dentro do carro, eu ajudei ele, mas não fui com ele. Algumas vezes eu ia, não fui com ele. E aí eu subi no paralama do carro da frente. Fiquei sentado em cima, né? Subi e eu, vai pai, anda. E ele começou a andar. E ele, Vando, desce daí. Vai acontecer um arte. Desce daí. E eu, não pai, anda, vai. Ele, Vando, desce daí. Vai acontecer alguma coisa. Não vai dar certo. Eu, pai, anda pai, vai. E ele começou a dobrar a rua. Só que quando ele começou a dobrar, eu pulei. Quando eu pulei, o pneu estava torto. O pneu passou por cima do meu pé e saiu arrastando o pé. Arrancaram 3 unhas do meu pé. E aí eu fiquei gritando lá, as unhas ficaram penduradas no meu pé. E eu gritando. O que foi que aconteceu? Meu pai deixou de trabalhar para me levar para o IJF. Cheguei lá no IJF. Aí ficou um policial lá, né? Porque vai muito gente boa para lá. Estava lá na recepção, meu pai ficou lá no carro esperando. Eu entrei gritando lá, meu pé, e a unha pendurada. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, olha, o carro passou por cima do meu pé. Aí o policial, e você denunciou a pessoa? Eu disse, não, a pessoa é meu pai. Você é meu pai, não posso denunciar, não foi eu, né? Então, existiram várias outras consequências, né, de não ouvir o meu pai, né? Várias outras, né? Mas entenda, jovem, crianças, entendam, crianças, vocês ainda não entendem o que os pais de vocês querem para vocês. Vocês não entendem. Vocês não conseguem alcançar o que os pais de vocês querem para vocês. Mas entenda, eles sabem o que é melhor para vocês. Vocês não sabem ainda, por isso que vocês têm pais. Por isso que vocês têm aqueles colocados por Deus. Então, os pais são provisão de Deus para os filhos e proteção de Deus para os filhos e para o lar. Por isso que os pais têm obrigação vital de serem sábios. E entenda, você não precisa engolir vários livros. Você não precisa comer vários dicionários, comentários. Você só precisa ter muito claro uma determinação do seu coração. Conduzir os seus filhos para o Senhor. Na simplicidade do Evangelho. Na simplicidade das Sagradas Escrituras. Às vezes até orando, usando palavras erradas. Às vezes até gaguejando nas orientações. Mas você precisa ter isso muito claro. Conduzir os seus filhos para o Senhor. Tem um autor que diz o seguinte: valorize seus pais. Valorize seus pais por causa da posição que ele ocupa de ser instrumentos de Deus para lhe guiar e proteger. Não por causa da sua performance, não por causa da sua atuação. Não compare os seus pais com outros pais. Não compare os seus pais com pessoas, personalidades no mundo evangélico que vocês, e os pais também não façam isso, que vocês gostariam de ser, como vocês gostariam de se desenvolver. Não façam isso. O Senhor, soberano como Ele é, Ele construiu cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da nossa existência. Ele colocou os filhos com os pais corretos e os pais com os filhos corretos. Do jeito que eles exercerão a vocação deles, eles serão instrumentos de Deus, instrumentos de graça, instrumentos de misericórdia para o Senhor. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, te agradecemos profundamente por tua palavra que nos conduz à verdadeira sabedoria. Obrigado por nos dar luz em um mundo de escuridão. Obrigado, Senhor Deus, por colocar nessa igreja pais tementes ao Senhor. Obrigado por colocar nessa igreja filhos que possam aprender
a verdadeira sabedoria que conduz ao Senhor, Deus. Que cada pai, que cada criança aqui possa entender o que realmente significa a sabedoria e como eles devem agradecer a Deus por ter pais crentes, por ter pais que amam o Senhor. E os pais, por sua vez, devem entender a profunda responsabilidade de formar uma vida, formar um caráter, formar uma personalidade que glorifique o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, suplicamos o teu auxílio para uma obra que é impossível para nós. Amém.